Ele está na Academia de Letras de Portugal e na Academia Militar de Letras de Portugal. Esse livro chegou na Embaixada em Brasília e aí foi solicitado mais 2 exemplares para ser enviado, né? Depois eu tenho aqui Guaporelândia. Esse livro eu escrevi depois que eu estive viajando pelo Rio Guaporé, que naquele tempo os professores tinham 3 meses de férias, né? E eu aproveitei para visitar Cuiabá, o Centro Histórico de Cuiabá, depois descer todo o Guaporé. E aí me apaixonei pelo Guaporé, né? E escrevi a Guaporelândia, que é a história da conquista do Vale do Guaporé. Aí quando começou a grande migração em 70, eu me preocupei de fazer um livro preservando a nossa raiz cultural. Porque é claro que o migrante ia se sobrepor sobre a nossa cultura. Então, eu fiz em que eu reuni aqui as nossas lendas, os nossos causos e o nosso boto casando com as meninas. Esse aqui foi agora em 2009. É sobre a história do município. É a história do município. Esse aqui foi quando foi a redemocratização. Aí eu me meti para dar uma orientação a pessoa que nós passamos mais de 20 anos na ditadura, não sabia o que era Constituinte. Então eu fiz o ABC da Constituinte, dizendo o que era uma Constituição, quais as constituições que tem o Brasil. Esse aqui é as chegas para a história da educação em Rondônia. Então, um trabalho sobre a primeira escola que foi fundada aqui pelo Major Guapindaia e anterior ao Major Guapindaia, uma em Santo Antônio do Alto Madeira. Aí começava a história da nossa educação. E por último, esse está na gráfica, sobre a responsabilidade do Campanari, 50 anos da Caravana Forte. As nossas lembranças são muitas, né, da nossa pequena Porto Velho, né? As etapas que foram surgindo, foram caminhando, as nossas lutas homéricas, políticas, né? De cutubas e pele curtas, né? E eu participei de tudo isso aí. Eu casei, como no início eu falei, faz 60 anos que estou casado, e aqui em Porto Velho, com uma garota, ela foi, os pais eram seringalistas, aí veio a quebra da borracha, coisa toda, e ela morava no Areal. Aí, um domingo,
eu fui com o meu amigo Herbert Alencar olhar a ponte que tinham feito em cima do Garapé, ligando o areal a... E aí, quando estávamos lá, vinha aquela mocinha para chegar na ponte. Aí eu disse, olha que bonita menina vem descendo ali. Aí nós ficamos. Eu fiquei de um lado da ponte, ele ficou do lado da outra. Obrigava ela a passar entre nós. Mas ela passou, não deu a mínima confiança em mim. Mas aí eu fui procurando, porque vamos ver quem namora primeiro. Aí eu fui fazendo investigação, aí sabia que ela estudava no Colégio Estudadora, aqui perto da minha casa, que eu moro na Rio Branco. Aí pronto. Aí começou o namoro. Aqui quando eu comecei a trabalhar, te falei, foi a partir de 1948, porque o meu pai faleceu, e aí eu tive que assumir. A nossa Rondônia, em 48, era uma pequena cidade, né, pretendendo crescer. A vida em Rondônia hoje, lamentavelmente, nossa Rondônia vem copiando o que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, em termos de agressão, de roubo, essa coisa toda. E que me perdoem as pessoas que vieram para cá, mas os delinquentes que são presos não são de Rondônia. Não são de Rondônia. E precisa, né, a gente sente necessidade que há de ser feito um trabalho para mudar essa situação. Melhorar a situação no mercado de trabalho, para ver se nós não vamos ficar como hoje a nossa São Paulo, coisa tremenda, né? Rio de Janeiro, que é a nossa maravilhosa cidade, a situação que vive. Então, é isso aí. O meu maior desejo, eu já coloquei, as nossas autoridades, a quem nós confiamos, se empenhem em mudar essa situação caótica em relação à segurança, né? Ver o seguinte, de quando em quando se vê no noticiário uma escola invadida, quebraram tudo. Ainda ontem à noite eu vi a escola foi invadida, quebraram toda a área de informática. Então, o meu desejo é que isso seja mudado. Porque na minha época de menino, o nosso objetivo era estudar, era progredir, gostávamos de esporte. E você vê o pessoal da minha geração, hoje já são poucos, daí o doutor Jacó, que é da minha idade, o Cláudio Feitosa, que é da minha idade, e outros tantos. São médicos, engenheiros, contabilistas, porque o nosso sonho era progredir através do trabalho e do estudo. Você vê, nós temos uma pessoa daqui, o pai foi prefeito, o Almino Afonso. Almino Afonso, o pai botou recursos curtos, ele foi para estudar em Manaus, e um dia em Manaus, com os colegas, ele disse, eu vou para São Paulo. Aí, Almino, como é que você vai para São Paulo? Eu vou para São Paulo. Porque
se eu tiver de aparecer, vou aparecer na grande cidade. E realmente o Almino nos honra, foi ministro, foi vice-governador de São Paulo, foi deputado. É isso o meu desejo. Eu participei como coautor desse livro da 17ª Brigada. A minha participação foi essa. É sobre a conquista, né? É sobre a participação militar. Eu sou articulista do jornal Alto Madeira, há muito tempo. Inclusive, anos atrás, eu tinha uma carteira de repórter do Alto Madeira. E venho escrevendo para o Alto Madeira. Sempre meus artigos mais voltados para a história, a geografia, os casos da região, esse trabalho. E me meti a fazer um projeto para se fazer a ligação da bacia amazônica à bacia platina via Rio Paraguai, Guaporé, Mamoré e Madeira. E esse projeto, o doutor Daci era senador e levou o Senado. Fez um discurso no Senado apresentando, defendendo a realização desse trabalho. Aqui está o discurso de apresentação do projeto no Senado. Aí ele está discursando. Mas aí ele me falou: Abenael, o que tu me fez? De que foi, doutor? Eu quase apanho dos ecologistas, porque a acusação de que eu, lhe apoiando, queríamos causar um grande desastre ecológico secando o Pantanal de Mato Grosso. Quando em 2007 fez 100 anos do início da Comissão Rondon, aí eu fiz esse artigo publicado no Alto Madeira. Então, esse aqui chamando a atenção para o seguinte, que a Comissão Rondon não foi apenas estender uma linha telegráfica, mas a comissão fazia parte de um programa de governo. O presidente da República está preocupado com o isolamento da nossa região, do norte de Mato Grosso, aqui o Acre, isolamento, onde não havia presença do governo federal. E então fazia parte desse programa trazer a presença do governo federal para esse espaço onde ele não era conhecido. Instalar postos telegráficos e, em torno desses postos, fazer áreas
pastoril para atrair população desses postos e atrair os indígenas. Fazer essa atração voluntária, mostrando ao indígena as vantagens da civilização e também fazer um levantamento do potencial econômico da região, corrigir as cartas geográficas existentes sobre as bacias fluviais desconhecidas. E então essa comissão terminou tomando um caráter científico, político-científico. Essa é a missão do Rondon, né? Que a pessoa pensa que foi só, não, esticar a linha telegráfica. A linha telegráfica era uma das partes da comissão, uma das partes do programa de governo. Também ainda, depois eu fiz, em 2009, um trabalho sobre a atividade da Comissão Rondon no espaço onde hoje é Rondônia. Esse espaço. Ele chegou em 1909, ele chegou em Vilhena, eram os Campos Gerais dos Parecis, e realmente ele chegou em Santo Antônio no dia 31 de dezembro de 1909. Aí, estava muito doente, foi se tratar, aí retornou. Aí instalou a sede da chamada Seção Norte da comissão em Santo Antônio. E aí continuou o trabalho. Daí de Santo Antônio voltou instalando os postos ao longo da abertura da linha telegráfica. Aí um posto em Cachoeira Samuel, um posto em São Pedro do Rio Preto, onde sumiu o tenente Fernando. Aí um posto em Ji-Paraná, aí um posto onde hoje é Presidente Médici, um posto em Cacoal, em Pimenta Bueno, e uns 3 em Vilhena. Em 1913, ele desceu o Rio da Dúvida, acompanhando o presidente Roosevelt, aquela missão científica Roosevelt Rondon. E essa expedição foi concluída em 1914, em Manaus. Aí ele estava muito doente, foi se tratar, essa coisa toda, e voltou aqui. Eu acho que a última vez foi em 1916. Que aí ele tinha a Seção Norte. A Seção Norte era chefiada pelo Major Amarante, que morreu aqui, está enterrado aqui no cemitério dos Inocentes. Mas foi um trabalho realmente épico, né? E o nosso Alto Madeira publica. Essa aqui foi uma conferência que eu fiz na academia sobre a expedição no Rio das Dúvidas. Quando a Revolução Acreana fez 100 anos, eu publiquei 2 trabalhos sobre a Revolução
Aí foi publicado no Madeira e republicado no jornal Rio Branco. Brava Gente Acreana, e o outro, Anatomia de uma Revolução. E eu recebi um agradecimento do governo do Acre e uma medalha. Essa medalha foi distribuída aos participantes da Revolução e outras pessoas. E como eu fiz esse trabalho sobre a Revolução, entrando em detalhes, né? E chamando Brava Gente Acreana, né, como uma das manchetes, aí me presentearam. Essa aqui é da minha passagem pela maçonaria. Eu sou grau 30 da maçonaria. Essa medalha aqui é expedida pelo Grande Oriente, no Brasil, foi porque eu fui docente isso no ano de 76, que foi criado na maçonaria, um colégio para formar mestres instalados, porque daí em diante só poderia ser grão-mestre da maçonaria quem tivesse feito esse curso. Esse aqui foi há 65 anos, do Carmela Dutra. Eu fui homenageada pela escola. Isso aí eu guardo com muito carinho. Isso aqui foi dos 20 anos do Conselho de Educação. Então, Nazaré, minha vida tem sido essa de trabalhar em prol do nosso desenvolvimento, do nosso Estado, e, é claro, em prol da minha família, ser amigo dos meus amigos, né? Então, é essa humilde história.